de hoje irei explicar um trabalho de escola relacionado a uma matéria chamada Biologia Molecular, do professor Marcos. Em meio dessa pandemia não temos como apresentar presencial, então irei apresentar em vídeo aula, vamos dizer, que nele irei abordar assuntos relacionados a um tema, que foi um tema dado a mim para apresentar individualmente, onde nele irei explicar detalhadamente passos, procedimentos e funções. Então, no vídeo de hoje vai ser bem diferente do vídeo que eu postei anteriormente, que foi também um vídeo de escola de educação física. Então, nesse vídeo ele meio que possa ajudar alguém também que possa estar procurando a saber sobre essa matéria. E também espero muito a ajuda de vocês, que vocês possam assistir e que se inscrevam no meu canal. Meu nome é Racif Medeiros e na disciplina de hoje de Biologia Molecular do professor Marcos, irei apresentar o trabalho com o tema Síntese de Proteínas. Bom, o objetivo dessa apresentação é falar sobre a síntese proteica, falar sobre o código genético, a importância do código genético, o tipo de RNA e a sua função e as etapas da síntese de proteína. A síntese de proteína é o processo por meio do qual as células biológicas geram novas proteínas, que é um fenômeno rápido e muito complexo que ocorre no interior da célula. Esse processo tem três fases, que é a transcrição, a ativação e a tradução. Sobre o código genético. Os degenerados são diferentes códons que podem codificar um mesmo aminoácido. Os não ambíguos tem cada códon corresponde a somente um aminoácido, mas um aminoácido pode corresponder a mais de um códon. E a universal, que com raras exceções, o código genético é o mesmo no mais diversos organismos, como por exemplo o da bactéria. A importância do código genético. No código genético se encontram todas as informações para o funcionamento do organismo, já que possui a capacidade de passar a informação genética através da síntese proteica, porque proteínas são essenciais para o funcionamento do corpo, pois participa não só da estrutura dos órgãos e células, como também auxilia o seu funcionamento. O tipo de RNA. O RNA mensageiro contém a informação genética para a sequência de aminoácidos das proteínas. Resumindo isso, ele codifica a síntese de proteína, ele é formado no núcleo e tem um conjunto de 3 nucleotídeos códon. O RNA transportador, ele identifica e transporta os aminoácidos até o ribossomo. Resumindo ele transporta os aminoácidos para o ribossomo, ele é presente no citoplasma e ele tem um conjunto de 3 nucleotídeos anticódon. E o RNA ribossômico, ele é constituído do ribossomo. Ele faz parte da estrutura dos ribossomos e ele participa do processo de tradução dos códons. E o RNA não codificadores, ele tem uma função variada, porque na maioria das vezes ele tem um caso desconhecido. A primeira etapa é a transcrição. Tem os intervenientes, que são os processos, e a função de cada um deles. A cadeia de DNA tem a função de moldar síntese de RNA. Os nucleotídeos de RNA, ele que vai dar a unidade para a síntese de RNA. E a RNA polimerase tem a função de catalisar as reações e o ATP, que são um fornecimento de energia. A segunda etapa é a tradução. O RNA mensageiro, ele tem a função de informar geneticamente para a síntese de proteínas. Os aminoácidos, eles são as moléculas básicas das proteínas, e o RNA transportador, ele é que vai fazer a transferência de aminoácido para os ribossomos. E o ribossomos, ele faz a leitura do RNA mensageiro e é ele que vai ligar os aminoácidos. E as enzimas são os catalisadores do processo. E os ATP é o que vai fornecer energia. Bom, aqui está todas as etapas resumidas. Como podemos ver aqui é uma fita de DNA. Aqui vai ser um RNA, onde vai fazer a transcrição. O RNA mensageiro é ele que vai fazer a tradução, enviando para o ribossomo, onde o ribossomo vai fazer a leitura
da fita para poder transformar em proteína. Bom, a segunda etapa, como eu disse lá na imagem anterior, essas funções aqui, esses processos é tudo ocorrido naquela imagem. Mas como aquela parte é resumida, mas cada um desses está envolvido lá. Tem o RNA mensageiro, os aminoácidos, RNA transportador, o ribossomo, as enzimas, o ATP e as funções de cada um deles. E na primeira etapa, a transcrição, também todos esses processos vai estar ocorridos naquela imagem resumida com todas as suas funções. Agora, essas são as minhas referências.